Olá, pessoas do meu coração. Hoje a gente tá aqui pra fazer aquele ranking que vocês gostam de melhores e piores livros do ano. Então eu separei 3 melhores livros, 3 melhores quadrinhos e 3 piores livros pra conversar com vocês aqui hoje. Vários desses livros têm vídeo próprio aqui no canal, então eu vou indicando eles no decorrer do vídeo pra você poder ter uma coisa mais aprofundada, né, do que eu achei sobre ele e tal. Então, um vídeo para divulgar vídeos. Gosto desses, gosto. Vamos começar com um livro que eu não tenho aqui, que é As de Espadas, que eu li emprestado do Tyler, que é um dos meus melhores amiguinhos. Então ele me emprestou mais pro meio do ano, assim, e eu li. E esse livro desbloqueou muitas coisas novas na minha cabeça, tá? Então, não só é um livro 5 estrelas de uma narrativa muito envolvente. Aqui a gente tem os pontos de vista divididos entre dois protagonistas e toda coisa gira em torno de eles estudam em uma escola dessas de elite, essas escolas caríssimas dos Estados Unidos, em que o uniforme é terno, sabe? Os dois começam a ser atacados por uma pessoa, assim, anônima, isso, de forma anônima. E eles acabam se juntando exatamente pra investigar quem é essa pessoa, por que ela tá fazendo isso e como fazê-la parar. E aí a gente tem vários desdobramentos. Eu gostei muito dos desdobramentos, mas o mais importante pra mim, que trouxe esse livro pra cá, foi me trazer um novo interesse. Me trouxe o interesse exatamente, primeiro, no Dark Academia, porque ele tem um pouco dessa estética de Dark Academia, e segundo, em livros de suspense, mistério e tal, porque nunca foi uma coisa que eu li muito, que me interessou muito, mas esse livro, tanto que a gente tem outro livro aqui que também tem esse gênero, né, como principal, então já falaremos sobre isso. Outro livro que não podia faltar no Melhores do Ano é Em Chamas. Gente, como Em Chamas? Segundo livro de Jogos Vorazes, até hoje eu não sei porque eu demorei tanto a ler Jogos Vorazes. Tem vlog de leitura falando sobre tudo que eu achei do segundo livro e do primeiro também, mas eu vou deixar aqui o do segundo livro pra você poder ir lá assistir e saber de tudo que eu achei no decorrer da leitura e como eu surtei. Apesar desse livro não ser nada do que eu esperava, eu achei que aqui a gente já começaria a ter rebelião, tá? Achei que aqui a gente já começaria a revolta contra a capital, mas não, e eu tô falando um pouco mais abertamente sobre isso porque eu imagino que a maioria das pessoas já conhece essa história e sabe do que a gente tá falando. Eu continuo em dúvida entre Gale e Pita. Eu vou ler o terceiro livro em janeiro, vai sair o vlogão de leitura aqui pra vocês. E com todas as minhas conclusões, tudo que eu gostar e desgostar. Vocês sabem que eu sempre faço isso aqui, né? Eu sempre trago a parte de pontos negativos e positivos de cada obra. E não seria diferente, né, com Em Chamas, Esperança. Então o que eu achei que seria uma surpresa negativa, na verdade foi uma surpresa positiva, porque novos personagens foram apresentados e eles já tinham, né, certo entrelace entre si, e o que fez tudo ser ainda melhor, tá? Então fiquei completamente apaixonada, eu tô adorando conhecer mais da Katniss. Eu confesso que o triângulo amoroso ainda me deixa em dúvida, tá? Eu acho o Gale... eu amo um Friends to Lovers, gente. Eu amo um Friends to Lovers. Vocês sabem disso, ainda mais do jeito que era com Katniss e Gale. Mas eu falei sobre isso no blog de leitura, então vai lá assistir. E esse livro tá aqui. Um dos pontos principais pra mim que me fizeram gostar tanto da saga, no geral, é a escrita da Suzanne Collins. Gente, o que essa mulher faz com as palavras? Incrível, maravilhoso. Eu tô simplesmente apaixonada porque é super dinâmico e aí ao mesmo tempo que a gente consegue se aprofundar nas pessoas e nos passados, em tudo que trouxe as pessoas até ali, não ficar chato, não ficar maçante. Muito bom. Muito bom, quero usar essa mulher de referência pra minha escrita. O terceiro livro que eu trouxe aqui hoje é As Quatro Rainhas Mortas, que foi a minha última leitura. Eu acabei ele tem alguns dias e eu simplesmente não consigo pensar em outra coisa, porque, meu Deus, o que é esse livro? Ainda vai sair um vídeo que eu falo mais sobre ele, é o vídeo que vai sair terça-feira no canal, é o próximo vídeo, que é um desafio de leitura. Mas o que me deixou maravilhada aqui, além da escrita que também é muito interessante, foi a criação de universo.
Esse livro é uma fantasia, mas o ponto principal da narrativa dele é o mistério, né? Tem um suspense ali, uma investigação e tal, e é muito interessante. E a gente tem linhas do tempo, podemos dizer, linhas do tempo diferentes aqui se passando, que uma é narrada pelas rainhas e outra é narrada pela protagonista de fato. Os capítulos das rainhas são curtinhos e são 4 rainhas, né? Uma para cada quadrante do país. E aí cada quadrante tem as suas próprias características. Aqui tem um mapinha para vocês poderem ver. Mas não vou me aprofundar muito, como eu já disse. E eu gostei muito da protagonista, porque ela é uma daquelas adolescentes que nunca seria adolescente, sabe? Uma daquelas adolescentes que a gente olha e fala, putz, mas você tem 20 e poucos anos, não é possível. Ela é uma dessas adolescentes, mas, gente, eu nem acho mais isso um problema, tá? Eu simplesmente abstraio a idade dos personagens e foda-se, assim. Eu estou nesse nível com o livro de fantasia. A gente lança umas fantasias com os protagonistas de 20 e poucos anos, pelo amor de Deus, porque a maioria dos adolescentes não aguentaria passar pela metade do que essas pessoas... Vocês entenderam? Inclusive, se você quer ler fantasias protagonizadas por pessoas jovens adultas, tem meus contos aqui na descrição, tá bom? Eu tenho 3 continhos escritos e publicados. Em breve vai sair mais um projeto aí, não posso dar muitos detalhes sobre isso ainda, mas são 3 contos que estão disponíveis no Wattpad, logo de graça. Inclusive, A Princesa Quebra-Nozes, que é um deles, tem um pouquinho de temática de Natal, então vale super a pena ser assistido e ser lido. Gente, eu tô muito confusa com as palavras essa semana, sério, tá difícil a minha vida de comunicadora, porque as palavras são muito boladas, enfim. Então, Kierali é super desenrolada, apesar dela ter sentimentos muito intensos também. Então, ela... a gente tem várias passagens de devaneios dela, podemos dizer assim. Não devaneios, mas tipo monólogos internos, sabe? No meio de diálogos, o que eu acho que pode ser muito ruim, mas aqui foi bem feito. Primeiro que eles não eram parágrafos muito longos, na maioria das vezes. Segundo que eles sempre tinham a ver, e ela sempre ia e voltava com o conteúdo da conversa. Você não ia pra muito longe, assim, você não abstraía muito. Mas outra coisa que eu adorei foi aqui, eu adorei, mas ao mesmo tempo me deixou um pouquinho confusa em alguns momentos. Eu tinha que estar realmente bem atenta conforme eu tava lendo. É que tem muitos momentos em que as falas são intercaladas por pensamentos, sabe, entre os travessões. Vamos para os quadrinhos, então. Nessa parte eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinta, tá? Eu tô querendo muito que esse bruto não passe de 30 minutos, apesar de achar um pouco difícil, já que eu vou falar de muita coisa. Então, primeiro nós temos Lore Olympus, que dos 3 que eu selecionei, acho que foi o primeiro que eu li. E eu já tinha lido o online, né? Eu já tinha lido quando ele tava no Webtoon, acho que era no Webtoon, não sei se ainda tá, no caso. Mas eu reli agora, e tem algumas coisas que... um pouquinho questionáveis, assim, tem, mas eu falei um pouco mais sobre isso num vídeo onde eu falei sobre esse quadrinho, quando ele era uma das minhas últimas leituras. Mas eu gosto muito da estética, eu gosto muito da ideia de atualizar os deuses gregos, eu gosto muito de mitologia, em geral, gente. Então, ter essa coisa atualizada e contemporânea, eu achei muito divertido. E a estética, gente, a estética, tudo colorido, tudo lindo, eu adoro o traço dessa mulher. E, eu gosto muito, gente, Lore Olympus. Pra quem não conhece, é um reconto de Perséfone e Hades. Então, de rosinha nós temos a Perséfone, de azul nós temos o Hades. E a relação deles, como acontece, como eles vão se apaixonando, e a influência da Hera nisso tudo, né? Então, da Hera não, da Afrodite, me desculpem, nisso tudo. E eu fiquei muito, muito interessada, eu gosto muito que a Perséfone tem uma complexidade, né? De provavelmente ser uma jovem que se encaixaria em ter ansiedade, né? E como aqui é um negócio contemporâneo, ela entra como estagiária no Olimpo, sabe? Então, assim, na verdade ela entra como estudante, ela tá fazendo faculdade, a Perséfone é uma universitária, sabe? Enfim, toda essa roupagem me faz me conectar muito mais com os personagens do que na mitologia clássica, né? E aqui podemos dizer que ele humaniza deuses. Ele não, ela, que é uma autora, a Rachel Smith. E eu gosto muito disso.
Apesar de que os deuses da mitologia grega já tinham uma coisa de humana, né? Eles já sentiam e esbravejavam, e com grandes poderes, grandes sentimentos também. Enfim. Próximo. Próximo quadrinho foi Menino Bruxa, que eu achei genial por ter uma abordagem diferente de questões de gênero. Mas aqui o que acontece é que o Aslan... É Aslan o nome dele? Ou é Ardan? É Ardan, eu acho. Qual é o nome desse menino, gente? Aster. Eu lembrava que era alguma coisa assim. O Aster é de uma família de bruxos e bruxas. E aqui os papéis de gênero são muito bem definidos. Então as tarefas não, né? A magia que bruxas aprendem e que bruxos aprendem são bem específicas e meio que inegociáveis. Só que ele não se encaixa na coisa que os meninos fazem, que é meio se transformar, é meio ser um metamorfo, mais ou menos assim. Tem toda uma coisa dos espíritos dos animais, que eu acho muito interessante, inclusive. Ele quer fazer a magia que as mulheres fazem, que é uma coisa mais tradicional de magia que a gente vê, podemos dizer assim, né? De bruxaria. E é menino bruxa porque, como não tem bruxos, né, o nome da magia dos homens é outra coisa, não existe a palavra bruxo, só existe a palavra bruxa. Então, tipo, lindinho, lindinho demais. E aí, conforme vão acontecendo coisas, ele vai tendo toda uma jornada de desenvolvimento mesmo, de entendimento das suas próprias emoções, além de a família dele aos poucos entendendo. Enfim, acho muito interessante, eu gostei muito desse quadrinho e eu quero comprar o segundo volume, porque esse é o volume 1, tem 3 até o momento, se eu não me engano. Então, quero muito comprar, ser de presente também. Por último, nessa categoria, A Princesa e o Queijo Quente. Sim, eu li finalmente. Eu vi o stand desse quadrinho lá na Bienal, quando eu fui, inclusive, vlog da Bienal. Foi um dos grandes eventos da minha vida desse ano, eu fiquei muito feliz de ter ido. Foi a minha primeira Bienal do Rio. Da minha primeira Bienal, ponto, né? Essa é a Bienal de 2023, então, claro que tem vlogão. Eu não podia não fazer um vlogão falando sobre isso. Teve perrengue, teve tudo, teve a minha prima, que é maravilhosa. Enfim, gente, vão lá assistir. E lá eu vi o stand da Princesa Queijo Quente, eu fiquei tipo assim... Preciso ler isso. Eu sabia do que se tratava? Não tinha a menor ideia do que se tratava. Ele só me passa uma vibe LGBT e queijo quente, gente. E aqui a gente tem uma história que a marcação temporal dela me deixou um pouco confusa, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um Nintendo Switch, por exemplo, a gente tem leis, no caso, de gênero muito específicas. Então, tipo, uma mulher não pode herdar a fortuna do pai dela se ela não for casada, coisas assim. Enfim, o que acontece aqui é que a gente tem Can, ou Lady Camembert. Sim, todo mundo tem nome de queijo, perfeito, perfeito. Exatamente, passa por esse problema de não poder dar a herança do próprio pai e ela não quer se casar, então ela se torna o próprio homem, ela se veste de homem e finge ser homem, ela se muda, óbvio, né, pra outra cidade onde ninguém a conheça. E lá ela tem a vidinha dela fingindo ser homem e é isso, vidinha pacata, até que aparece um baile da Princesa Bri. E aí ela vai, e aí coisas acontecem. Ela vai como homem no caso, né? Então, coisas acontecem, temos um romance, temos cenas belíssimas e muito mais coisas, gente, eu amo, eu amo. Estamos indo para a última categoria desse vídeo, são os piores do ano. E eu já peço você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, porque se eu leio coisa ruim é pro entretenimento de vocês também. Então, por favor, apoie meu trabalho. Esse ano a gente tá tendo... Esse ano não, mas agora no final do ano, a gente tá tendo um crescimento bem legal. Eu tô super feliz, super animada pra continuar produzindo conteúdo pra vocês no ano que vem. Coisas vão acontecer no ano que vem, tá? Coisas novas. E eu vou falar sobre isso em breve, lá nos primeiros videozinhos do ano. Então, fica por aqui, me acompanha nas outras redes também pra você não perder nada. Lá eu falo um pouquinho mais sobre isso também, eu mostro meu dia a dia, né, que é sempre bom a gente humanizar a pessoa atrás da câmera, e é o que eu faço por lá. Então, tá tudo linkadinho aqui na descrição, inclusive o Scooby. O menos pior dos piores livros que eu li esse ano foi Leia Fora de Sintonia, que também foi um livro que eu li emprestado de um outro amigo, por isso que ele não está mais aqui, porque eu devolvi, né? Depois de anos, esse livro estava há anos aqui em casa, e aí eu li, e aí é o menos pior dos piores,
porque ele é só chato e muito adolescente, e a Leia é muito repetitiva na narrativa dela. A Leia não, né? A autora é muito repetitiva na narrativa dela, é a Becky Albertalli, se eu não me engano, né? E me encheu o saco, assim, eu terminei de ler na força do ódio, porque eu não queria ler. E é isso, e eu acho que não tem vídeo só sobre ele, mas ele tá em algum vídeo de últimas leituras, eu vou ver se eu deixo aqui. E se não tiver mais cabendo no vídeo aqui, porque eu já falei isso muitas vezes, vai estar na descrição, pode contar comigo. Mas em resumo, foi por isso que eu odiei esse livro e... próximo. A gente tem Axolote Atropelado como o segundo pior livro que eu li esse ano, porque... o negócio dele é que, durante a maior parte do livro eu não entendia nada, já que a protagonista está drogada o tempo todo. Então eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo, e aí apareciam pessoas que nunca tinham sido citadas, mas elas apareciam como se a gente já as conhecesse, e um pouco disso é porque o livro é um diário, apesar disso não ficar explícito. Durante boa parte do livro, saber disso me ajudou a compreender, eu vi isso em alguma resenha que eu li, porque eu tava tipo, mano, não é possível. Não é possível que esse livro seja isso, eu tô sendo burra. E aí eu fui caçar umas resenhas pra ver se eu entendi um pouco melhor. E eu diria que me ajudou em partes, mas assim, ela é a protagonista é uma adolescente que tá sempre drogada ou bêbada, e aí ela só faz tudo errado, e ela lida com as coisas como se ela fosse completamente adulta, independente, mas ao mesmo tempo ela é toda fudida da cabeça, então não faz sentido nenhum, sabe? Ela é, tipo, a fragmentada, sabe? Simplesmente não faz sentido nenhum. E aí tem outras pessoas em volta dela que também são todas quebradas, todas erradas, o que podia ser um enredo muito legal. Mas eu acho que a maneira como o livro é escrito, pra mim, simplesmente não funcionou. Só foi uma experiência chata, longa e horrorosa. Por último, mas nunca menos importante, esse com certeza tem um vídeo inteiro dedicado a ele, é Lucila. Esse livriquinho, esse livro tem 100 páginas. Eu passei tanta raiva com esse livro, porque ele é um livro clássico, né? Ele é um livro dos anos de 1800 ali, escrito por José de Alencar. E ele é simplesmente muito misógino. Ele é completamente misógino esse livro. E aqui a gente... a história se passa em torno de um jovem que acabou de se mudar pro Rio de Janeiro, com toda a coisa da corte e da capital, e muitos eventos, e o glamour. E ele se apaixona por uma prostituta, que é a Lúcia, né? Lucila é o apelido dela. Apesar de me lembrar um pouco o nome de doença, mas tudo bem. Tipo, varíola, Lucila, né? Vocês pegaram? Enfim, e aí... Só que ao mesmo tempo que ele tá apaixonado por ela, ele não quer admitir que tá apaixonado por ela. E aí, eventualmente, ele fica, tipo, completamente possessivo e ciumento e com falas, não falas, mas narrações, às vezes falas também, muito violentas, do jeito que ele enxerga a Lucila, que deveria ser o objeto de amor dele, é completamente violento, é uma concepção de realidade, assim, sem... eu não diria assim, eu ia dizer sem precedentes, mas tem muitos precedentes, porque, né, isso aqui é um romance de costume, o que quer dizer que ele foi escrito numa época e ele retrata essa época. É que nem os nossos romances contemporâneos vão se tornar aqui no futuro. Aqui no futuro não, lá no futuro. Eles vão se tornar romance de costume porque eles retratam a nossa época e o jeito que as coisas são agora. Esse livro faz a mesma coisa com a época dele. Por isso que ele é um romance de costume, que nem alguns livros da Jane Austen. E tem uma pequena parte desse livro que é muito interessante. Uma pequena parte que dura, tipo assim, 3 páginas, que é quando a Lúcia tá contando a história dela e como que ela chegou até ali. E eu queria tanto que o livro fosse sobre isso. Eu queria tanto que o livro fosse sobre isso, que fosse narrado por ela. Ok que a gente ainda tem uma grande culpa cristã, ok que a gente ainda tem várias coisas com as quais eu não compactuo, não gosto de ler, mas seria muito mais interessante do que o cara, tipo, não, mas ela é minha, ai meu Deus, ela tá com o outro, mas ai é o trabalho dela, mas ai não sei o que. Ai, mano, se você não consegue lidar, não se relacione. O que você acha? Enfim, me exaltei um pouco aqui agora no final, porque sempre que eu falo desse livro eu fico novamente full putaça, assim, porque não tem como. E é isso, pessoal. Eu já pedi pra vocês darem like, se inscreverem nesse canalzinho lindo. Espero que vocês tenham feito isso. E a gente ainda tem um videozinho pra falar sobre as metas de leitura que eu atingi, as que eu não atingi, o que faltou e o que vai continuar sendo meta pro ano que vem, o que não vai. Então, teremos falando também sobre as minhas estatísticas de livros que eu li, da onde eu li mais livros,
o gênero e tal. Toda essa parte eu acho muito legal da gente contabilizar no final do ano. Então falaremos sobre isso em breve. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!